Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos trabalhar no módulo de Zoologia o conteúdo Platelmintos, focando nas doenças que esses organismos podem causar. Então, para não perder o costume, segue o fio. Em nossa última videoaula, nós vimos que os platelmintos, eles são o terceiro grupo, terceiro filo de animal que surgiu, e que ele tem três classes: tubelária, que são animais de vida livre, como as planárias, como vimos anteriormente, trematoda e cestoda, que são organismos parasitas, inclusive alguns deles de humanos. Então, hoje vamos trabalhar a classe trematoda e a cestoda. Vamos começar com a trematoda. A trematoda, ela está repleta de indivíduos do gênero Cistossoma. Destaco, por exemplo, o Cistossoma mansoni, o Cistossoma japoninco e o Cistossoma aematobium. Só que para a gente que eu falo me referindo ao Brasil, destacamos o Cistossoma mansoni, que é justamente o parasita que causa a esquistossomose. Esse organismo, ele é monóico, ou seja, cada indivíduo produz um gameta. O macho produz o gameta masculino e a fêmea produz o gameta feminino. Ou seja, para a reprodução, precisam de dois indivíduos de sexos opostos. Observe também que o macho ele é mais achatado e ele tem um sulco, uma cavidade no qual a fêmea se insere para a cópula. Então, a partir daí, há uma cópula e esses organismos eles geram novos esquitossomos. Uma coisa muito importante que nós temos que frisar é o que esse organismo come, qual a sua alimentação. Ele se alimenta principalmente de materiais do sangue humano. Por isso é que ele se encontra principalmente em veias próximas ao fígado, uma vez que lá há um fluxo de sangue muito alto, se alimentando então principalmente das hemácias, que são as células sanguíneas humanas e dos diversos mamíferos. Então, como funciona a esquistossomose? Então, o Esquistossoma mansoni é o parasita, é o indivíduo que causa a doença. E o nome da doença é esquistossomose. É igual, por exemplo, a Covid-19. O SARS-CoV-2 é quem causa a doença. E o nome da doença é Covid-19. Então, essa é a relação. Então, primeiramente, a infecção de humano depende de esse humano estar exposto a um local com água. Por exemplo, um lago, um riacho, enfim. Se esse ser humano está exposto a um local com água, acontece a migração da cercária, que é uma fase nadante do esquitossomo, e ele então vai entrar através do local que está em contato com a água, entrando pela pele. E o homem é o hospedeiro definitivo, ou seja, é o indivíduo que armazena, que guarda o parasita em sua fase adulta. E o hospedeiro intermediário é aquele que abriga o parasita em sua fase ou imatura ou larval. Então veja aí que a cercária vai nadar na água e vai entrar por um poro da pele do hospedeiro definitivo, que para Esquistossoma mansoni é o homem. Então, entrou. Quando entra, ela sai pelo sistema circulatório e chega então próximo às veias do fígado, destacando, por exemplo, a veia mesentérica inferior,
que é um local onde se instalam geralmente esses organismos. Aí ele está agora instalado na veia. Você vê aqui, ó, que a veia mesentérica inferior, ela tem um caminho para o intestino grosso. Ou seja, ele consegue então eliminar os seus ovos para gerar posteriormente novos esquistossomos. Então veja aqui, ó, a proximidade da veia mesentérica inferior com o intestino grosso. Ou seja, ele vai liberar os ovos que vão chegar então ao intestino grosso e posteriormente vão sair nas fezes. Esse ovo, ele só eclode se ele estiver em meio aquático. Então, esse ovo vai ter contato com água, eclode e forma então o miracídio. O miracídio é uma forma larval incapaz de infectar o homem. Então, o miracídio não consegue entrar na pele humana, por exemplo. Ele só consegue na forma de cercária. Para isso, para que miracídio se transforme em cercária, ele precisa de um hospedeiro intermediário, ou seja, é aquele que abriga o organismo em sua fase não mais adulta, não madura. Nesse caso aqui, uma fase larval. Então, ele ataca caramujos do gênero Biomphallaria e observa aqui, dentro do caramujo, esse miracídio entra, na verdade, no caramujo, e lá dentro ele forma esporocisto. Um esporocisto vai formar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dezenas de cercárias. Então, o esporocisto eclode e libera a cercária, que novamente vai atacar o hospedeiro definitivo. Então, profilaxia. O que é profilaxia? Como evitar pegar a doença? Evitar andar descalço, ter contato com água, por exemplo. Se tiver contato, por exemplo, quem planta arroz, usar uma bota que protege da água. Ou exterminar o caramujo do gênero Biomphallaria, porque mesmo que tenha miracídio, ele não consegue entrar no hospedeiro definitivo. Ele só entra na forma de cercária. Então, exterminar o caramujo é outra forma de profilaxia, de se evitar a doença. Outra forma de profilaxia, saneamento básico. Se, por exemplo, o local tiver sistema sanitário e as fezes não tiverem contato com a água, morre aqui, ó. O organismo não vai conseguir virar miracídio, esporocisto, cercar, enfim. Então, se você tem um sistema de saneamento básico, você evita também essa doença. Então, claro, esse aqui é um tipo de doença que ele está restrito principalmente à população economicamente menos privilegiada, porque ela que não tem um sistema de saneamento básico adequado, porque ela que não tem, muitas vezes, educação sanitária, não recebe essas informações. Então, isso aqui é uma doença também que é socioeconômica. Quais os sintomas? Diarreia sanguinolenta, porque, claro, ele vai se alimentar das hemácias, e isso vai fazer com que haja sangue nas fezes. Febre elevada. Anorexia, a pessoa emagrece muito, porque, claro, está tendo seus nutrientes exauridos. Náusea, pela falta de nutrientes. Astenia, que é cansaço físico do organismo. E ascite, que é um inchaço da parte abdominal. Esse inchaço está muito agregado à presença desse organismo próximo ao fígado e o inchaço dessa região, que causa então essa ascite. Próxima classe, classe cestoda. Primeiramente, a cestoda, ela agrupa organismos da família Tenidae, conhecidas como tênias. Elas também são chamadas de solitárias. Por que solitárias? Porque assim que elas penetram em um hospedeiro,
elas começam a emitir substâncias que evitam que outras tênias entrem naquele mesmo hospedeiro. Então isso faz com que ela consiga viver melhor, uma vez que ela não quer matar o hospedeiro. Por quê? Porque se matou o hospedeiro, ela também morre, matou a boquinha dela. Então ela quer que o hospedeiro viva, mas sofrendo o mínimo possível para que ela esteja sempre bem alimentada. Então, nós destacamos duas muito importantes, que é a tênia solium e a tênia saginata. Então, quando falar solium, você vai lembrar porco. Essa tênia, ela tem um porco como hospedeiro intermediário. E nata vem de onde? Leite. Então, saginata é a tênia que ataca, por exemplo, o boi, que tem o boi como hospedeiro intermediário. Então, a tênia, ela fica no intestino e ela se liga ao intestino por meio dos seus ganchos. Ela possui ganchos e ventosas, no qual se ligam e começa, então, a sugar, a exaurir recursos do parasita. Observa que ela tem várias proglótides, que são estruturas que formam seu corpo. Quanto mais próximo à cabeça, menos madura é a proglótide. Quanto mais distante da cabeça, mais madura é a proglótide. E ela vai perdendo as proglótides à medida que ela vai reproduzindo. Cada proglótide dessa, ela está cheio de ovos que podem gerar novas tênias. Veja, cada proglótide dessa, ela tem tanto a parte masculina, testículo, quanto a parte feminina, ovário. Então, ela se autorreproduz. Ela consegue se autorreproduzir. E essa autorreprodução, ela vai deixar essa proglótide aqui, ó, cheia de ovos que podem posteriormente eclodir à medida que são liberados no ambiente. Então, vamos ver o ciclo de vida desse organismo. Então, hermafrodita por quê? Porque ela possui tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Então, primeiramente, está aqui o homem, que é o hospedeiro definitivo. E vamos supor que esse homem ele está com a tênia no seu corpo, em seu intestino delgado. Vejam aí. Fazendo, então, a ampliação do intestino, você vai ver aqui, ó, a tênia dentro dele. E uma proglótide foi liberada, a mais madura, a mais distante da cabeça. Observa aqui, por exemplo, ó, a tênia fixa ao intestino e ela aqui, claro, na parede do intestino. Então, essa proglótide que foi liberada, ela vai estar, cheia de ovos. Mas os ovos, eles só vão eclodir de verdade quando eles chegarem ao solo. Eles vão chegar ao solo e vão eclodir. Aí vamos supor que o indivíduo ele fez as suas necessidades fisiológicas em um mato, por exemplo. E lá tinha um local próximo aonde o porco come ou o porco mesmo se ingeriu as suas fezes. Então, ó, esses ovos da tênia chegaram ao seu hospedeiro intermediário, que é o porco. Então, no porco, esse ovo ele vai começar a ser digerido e lá no seu estômago forma a oncosfera e depois isso vai chegar no seu músculo, formando então um cisticerco. O cisticerco parece muito um caroço no músculo. Se o indivíduo se alimenta de uma carne dessa, ó, vejam aqui os cisticercos, esses pontinhos brancos. Se o indivíduo se alimenta de uma carne dessa, ele vai então ingerir um cisticerco que vai desenvolver e formar então uma tênia. Ou seja, quando o indivíduo ele se alimenta do cisticerco, da carne do porco, que tem um cisticerco, ou da carne da vaca, do gado, que tem um cisticerco, ele vai ter teníase. Então, essa doença é a teníase. Só que ele pode ter também a cisticercose, que é muito mais grave, que é quando ele tem contato direto com os ovos. Se ele se alimenta da carne contaminada, teníase. Se ele se alimenta dos próprios ovos, ele vai ter, então,
cisticercose, que é o mesmo que o porco tem, ó, que são esses cisticercos na sua carne. Então, vejam aqui, ó, um exemplo de cisticercose na língua. Vejam aqui um exemplo da doença na língua. Então, qual o problema das duas doenças? Os sintomas da teníase são hemorragias, porque, claro, ela vai se fixar à parede e aquilo gera um rompimento do vaso, inflamação no intestino. E essa tênia, ela cresce muito rápido e ela exige muito recurso. Então, claro, a pessoa vai ter tontura, porque está sem nutrientes, náusea, nutrientes, vômito e, claro, obstrução intestinal, porque vocês viram, ó, ela fica aqui no intestino obstruindo, inclusive, a passagem de alimentos. Então, estão aí alguns sintomas. Já a cisticercose, ou seja, você ingerir os ovos, é muito mais grave. E ela pode causar, por exemplo, a perda da visão, se a cisticercose for no olho, palpitações ou dispneia, se, por exemplo, o cisticerco chegar ao coração, ou epilepsia, que é um caso muito comum quando o cisticerco chega ao cérebro. Qual a profilaxia? Lembrando que a profilaxia é a forma de evitar a doença. A primeira é saneamento básico, porque ó, se tiver saneamento básico, nem o porco, nem o homem, eles vão ter contato com as fezes de outro homem. Então começa pelo saneamento básico. Esse é o principal. E claro, evitar comer carne de origem duvidosa, carne que tenha aquelas estruturas que eu mostrei para vocês. E se for comer, que seja muito bem cozida ou muito bem assada. Por exemplo, comer carne crua ou mal passada também pode culminar na doença. Então, uma forma de profilaxia é cuidar da carne que você come no seu dia a dia. Então, queridos, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.